E James Rodrigues está de saída do São Paulo. O vídeo de hoje do canal do Nicola explica bastidores dessa informação importante. Olha, James Rodrigues deu entrevista pro meu parceiro Renato Peters lá no GE. E o que mais chamou a atenção foi, ele deixa o futuro em aberto. Ele fala, futebol é agora, futebol é presente, não gosta de falar de futuro, futebol é muito dinâmico, o hoje é aqui, amanhã não se sabe. Enfim, deixou o futuro em aberto, deixou a possibilidade da porta estar aberta para o ano que vem de 2024 não estar no São Paulo. Bom, quero encerrar o vídeo para te explicar o que está rolando com o James Rodrigues. James concedeu uma entrevista ao GE, ao Globo Esporte, nas últimas horas, deixando uma pulga atrás da orelha de muita gente. Eu quero ir além. Nessa entrevista, o James disse o seguinte, abre aspas, não sei o que vai acontecer em 2024. No futebol, muda tudo muito rápido. Um dia estamos aqui, em outro estamos em outro lugar. E ele ainda completa, espero ficar sim, para ajudar o time, mas só Deus sabe o que vai acontecer, fecha aspas. Por que essa entrevista foi concedida? Qual a intenção do James em deixar pública essa dúvida sobre o ano que vem, sendo que ele tem contrato com o São Paulo até junho de 2025? Com um detalhe importante, não há nenhuma proposta pelo James. O que está pegando, e uma fonte super importante do São Paulo me contou, é que James e Dorival Júnior não se batem. Não há uma briga, mas há uma diferença de estilos. O Dorival entende que o James não se encaixa ao estilo de jogo que ele pretende. O James se incomodou com a condição de reserva em jogos importantes e porque o Dorival em momento algum tentou montar um esquema que privilegiasse as características do James Rodrigues. James, bem honesto, bem sincero, procurou os dirigentes do São Paulo e sugeriu uma rescisão de contrato de forma amigável. Isso está sendo debatido entre as partes. Ainda não há uma definição em relação a essa rescisão do contrato, mas é algo que pode acontecer. Quero acrescentar ainda mais uma informação importante. Quando o James fechou com o São Paulo por 2 temporadas, até junho de 2025, ele aceitou que nessa primeira temporada de 2023 seus vencimentos fossem menores. O São Paulo passava por dificuldades financeiras e tinha uma projeção de ter mais condição a partir de 2024. Ou seja, a partir do ano que vem o James passa a ganhar bem acima de R$1 milhão por mês. Dessa maneira, se houver a rescisão entre as partes de maneira amigável, o São Paulo se livra desse enorme salário e o James fica liberado para procurar um outro clube. Desde que foi contratado, 14 jogos, 1 gol e 3 assistências. James está de fora dessa reta final do Campeonato Brasileiro. A alegação é de que ele tem uma contusão. Vai fazer falta? O que você pensa sobre essa história? Pelo que eu senti, a chance de o James ficar é mínimo. Até porque o São Paulo confia demais no Dorival e há uma relação desgastada entre jogador e técnico. Você sente isso? É uma questão muito simples e eu vou dizer para vocês que é muito elegante por parte do James Rodrigues de falar da maneira que ele falou, do tamanho da contratação que é o James Rodrigues, de um jogador mundial. É muito sutil a fala dele, é muito simples, é muito serena, de dizer, olha, eu queria ter mais oportunidades, eu gostaria de jogar da maneira que eu gosto de jogar, que rende na seleção colombiana, que tem sido um cara importante. A seleção colombiana está muito bem nas eliminatórias e o James Rodrigues tem desempenhado muito bem. Por que ele joga na seleção colombiana e não consegue jogar no São Paulo? Então assim, é um toque, é uma entrelinha. No São Paulo ele joga, ora não joga, entra no segundo tempo, nas finais de campeonato ele não foi utilizado e aí é uma questão também muito do Dorival e a gente tem que respeitar o Dorival Júnior. E no momento em que ele estava chegando e ainda fisicamente não estava bem, né? Então é uma questão assim muito simples, é uma entrelinha, quero jogar, precisa jogar, ponto. A direção do São Paulo foi pega de surpresa pelas declarações e tudo mais. E um dirigente importante do São Paulo me disse, vamos resolver isso com serenidade, vamos resolver isso de maneira tranquila, sem alarde, sem ficar indo, né, dar declarações, rebatendo, nada disso. São Paulo não vai fazer nada disso. É uma questão de conversar e chegar num acordo, né? Aí entra a gestão, aí entra Júlio Casares, Belmonte, Rui Costa. Aliás, Rui Costa foi um dos responsáveis aí por essa contratação do James Rodrigues. Foi o cara que articulou meses e meses a contratação do James Rodrigues. Então cabe muito à direção de São Paulo, né, resolver essa situação, né? Há uma situação de
rusga entre o jogador e a comissão técnica? Não existe. Existe talvez uma falta de comunicação ali, né? É uma questão de você se acertar ali. É uma questão de você colocar ali, ó, vai jogar, joga nessa posição, que maneira que é melhor e tal. Adaptação do time ao jogador, adaptação do jogador ao time, e aí é um trabalho em conjunto de comissão técnica e do jogador e com a direção. Simples assim, a direção vai tentar resolver essa situação, vai tentar contornar para que essas declarações não tomem, né, uma proporção ainda maior do que já está tomada agora nas redes sociais, depois da repercussão da fala dele, onde ele deixa aberta a possibilidade de 2024. Bora falar agora sobre o São Paulo. Queria contar para vocês se existe alguma chance de o Tricolor contratar goleiro para a próxima temporada. Essa é uma pergunta que vira e mexe aparece de torcedores do São Paulo, que eu percebo é que muita gente confia e gosta do Rafael, mas ainda há alguns são paulinos desconfiados. Pois bem, fui checar, levei essa pergunta para uma pessoa da diretoria do São Paulo e posso assegurar que não existe nenhuma possibilidade de contratação para o gol. O São Paulo se entende absolutamente bem servido com o atleta titular. O Rafael, inclusive, participou de 64 das 69 partidas do São Paulo na atual temporada, 52 gols sofridos. Jogador de 34 anos de idade que passou anos esperando pela chance de jogar como titular, foi assim no Cruzeiro, depois no Atlético Mineiro. Só para lembrar, hoje o São Paulo conta com o Rafael, com o Felipe Alves, Jandrei, Young e Leandro. Se sabe que o Felipe Alves está sendo devolvido ao Fortaleza, o São Paulo até tentou devolvê-lo antes, não conseguiu, ele vai agora no fim do Campeonato Brasileiro. O Tricolor passa a ter Rafael como titular, Jandrei como primeiro reserva, Young e Leandro disputando a condição de terceiro gol. Bora fechar o vídeo com a principal informação da terça-feira. O Corinthians entrou na parada com o São Paulo ou contra o São Paulo pelo atacante Ferreira do Grêmio. Quem trouxe essa informação foi o Diogo Rossi, jornalista gaúcho que cobre as coisas de Inter e Grêmio, conseguiu avançar. Só para resgatar, na semana passada cheguei a contar para vocês que Ferreira está se esforçando para jogar no São Paulo. Ele é tricolor de infância, toda a sua família é São Paulina, embora o São Paulo ainda não tenha chegado a um acordo nem com o Grêmio, nem do ponto de vista financeiro com o Ferreira, havia uma disposição do atacante de 25 anos de idade em se acertar com o tricolor. Não há acordo entre as partes. São Paulo ainda segue negociando com o Grêmio a troca de jogadores, não se chegou ao consenso. São Paulo também está distante da oferta que o Ferreira tem hoje do futebol mexicano. A entrada do Corinthians nessa parada é recente e tem a ver com Augusto Melo. Antes de gravar o vídeo, conversei com uma pessoa que faz parte das tratativas e ela me assegurou que está marcado para sexta-feira um encontro entre o Corinthians, representado pelo Augusto Melo, e representantes do Ferreira. Só para lembrar, o Pablo Bueno, que é um empresário que acompanha há bastante tempo o Ferreira, não está no Brasil. Ele viajou para a Europa, chegou aí para a Ucrânia, nesse momento está na Turquia acompanhando o TT. Então o Pablo Bueno não vai poder participar desse encontro. Um outro sócio dele é quem vai se encontrar com dirigentes do Corinthians. O Timão promete fazer uma proposta para comprar o jogador sem a necessidade de inclusão de atletas, essa história de empréstimo ou troca que o São Paulo está sugerindo, talvez para o Grêmio seja mais negócio do que envolver atletas na negociação. Quero falar agora sobre o São Paulo. Júlio Casares é o novo velho presidente do São Paulo. A eleição está marcada para 8 de dezembro, mas já dá para cravar o Júlio Casares porque não haverá um candidato de oposição. Se encerrou nessa quarta-feira o prazo para registro das chapas e a oposição entendeu que não há por que colocar um candidato. Sabia-se da derrota dos 260 conselheiros que decidem o presidente, há pelo apoio de pelo menos 220, 225. Essas pessoas estão ao lado do Júlio Casares, a vitória seria acachapante e a oposição nem registrou candidato. Dessa maneira, Júlio já está eleito antes mesmo da votação marcada para o dia 8 de dezembro para mais 3 anos à frente do clube. Não muda nada em relação ao departamento de futebol, todos seguem nos cargos, isso vale para o Dorival, para o Rui Costa, para o Carlos Belmonte, para o Muricy, também para o Milton Cruz. A partir de agora, o São Paulo tem prioridades e eu vou elencar elas para vocês. A prioridade número 1, renovação de Lucas Moura. São Paulo não passa um dia sem perguntar ao Lucas se há alguma novidade. Lucas está aguardando por ofertas de fora, a tendência é que ele renove. Prioridade número 2, contratar Martínez, volante argentino de 29 anos de idade que atua pelo América. A ideia é que ele e Luiz Gustavo sejam a espinha dorsal do meio-campo na próxima temporada. O Luiz Gustavo já está contratado, inclusive já assinou esse contrato por 1 ano.
Prioridade número 3, fechar com o Ferreirinha. Atacante que pertence ao Grêmio já demonstrou a intenção de atuar pelo tricolor. O São Paulo tenta chegar a um acordo com o Grêmio em relação ao repasse do jogador, mediante troca de atletas. São Paulo já passou uma lista aos dirigentes do Grêmio e aguardam um feedback para que possa haver essa troca e o Ferreira se torne jogador em definitivo do São Paulo a partir de 1º de janeiro. A prioridade número 4 para o momento é encontrar um reserva para Caleri. O São Paulo tem sentido enorme dificuldade sem seu centroavante argentino para marcar gols. Mesmo na vitória contra o Bahia, nessa quarta-feira, o gol só saiu nos acréscimos e de um lateral esquerdo. E as prioridades acompanham essa ordem, informação que eu posso contar para vocês lá de dentro do tricolor.